Tudo muda quando Deus escolhe você. Quando Deus lhe chama, as coisas mudam. Elas são transformadas. Se você está assistindo esse vídeo, eu creio que é porque Deus já lhe chamou e Deus já mudou e transformou você. Hoje nós vamos comentar sobre Gênesis 10, Gênesis 11 e 12. E eu comecei o vídeo falando isso por causa de Abraão. Abrão ainda, né? Em Gênesis 12 ainda temos Abrão. E esse homem foi um homem chamado por Deus, que Deus transformou a realidade da vida dele. Deus mudou a história do mundo através de uma pessoa. Deixa eu só começar falando isso. Uma pessoa de fé pode mudar o mundo, pois Abraão é o pai da fé. E por meio de Abraão, não somente um povo nasceu, mas o mundo foi transformado. Deus disse, em você, Abraão, serão abençoadas, benditas, todas as famílias da terra. Se a minha família é abençoada por causa da fé de Abraão. É muito forte isso, né? Saber que uma pessoa de fé é capaz de mudar a trajetória do mundo todo, transformar a realidade da sua família, transformar a realidade do seu povo, transformar a geografia do mundo, porque ele creu naquilo que Deus iria fazer a seu respeito. Deixa eu ir ponto a ponto de Gênesis 10 até a gente chegar no 12. Gênesis 10 é genealogia. E nós sabemos que nós não temos o hábito de ler ou gostar de genealogia. Mas para que não seja tão enfadonho para você, eu gostaria que você visse Gênesis 10 como uma tabela de nações. Gênesis 10 não é somente história e genealogia, é geografia. Geografia, pastor Gabriel, como assim? Nações estão sendo formadas ali. No capítulo 9 nós temos Noé, né? Falando sobre 100 cães de fé. E no capítulo 10 a gente vê a genealogia dessas pessoas. A gente tem a genealogia dos descendentes dos filhos de Noé. Você vai ter uma ruma de gente. Canaã, que gerou Sidom, gerou Jebuseus, gerou Girgazeus. Estou lendo capítulo 10, verso 15. E você vai ter toda a genealogia das nações. Você vai ver Sem, que gerou Eber, né, que foi o irmão mais velho de Jafé. Também nasceram filhos. Elão, Assur, Arfaxade, Lud, Arã. O que nós precisamos entender é que o Senhor está aqui nos mostrando a formação da geografia mundial. Desde os povos da Ásia até os povos da Europa e os povos da África e também ali do Oriente Médio. Você está vendo aqui a formação disso. O que a gente pode aprender de aplicação para a nossa vida? Ontem saiu uma notícia, um negócio gigantesco, estourou no mundo. O Trump, presidente dos Estados Unidos, prendeu o Nicolás Maduro, presidente ditador da Venezuela. Não quero entrar no mérito político disso. Quero dizer para você que, ainda que as coisas da geografia política da Terra mudem, se abalem, se transformem, Deus é o dono da história. Deus é o dono da história. Eu estou 100% convicto de que Deus é o dono da história, de que esta terra, de que esses países, de que essas nações, elas não são independentes da mão de Deus. Pelo contrário, Deus sempre escreve a história. É por isso que existe Gênesis 10. Então, quando a gente olha para o cenário de Gênesis 10, a gente vê Deus como o Senhor que coloca todas as nações no devido lugar, que Deus não é somente o Senhor que nós cultuamos no domingo, mas Ele é o arquiteto da humanidade. É isso aí. Então, em Gênesis capítulo 10, eu vejo Deus cuidando da humanidade, colocando tudo no momento certo, no lugar certo. É isso que nós aprendemos aqui. E que cada genealogia dessa, deixa eu ligar aqui meu café, cada genealogia dessa tem um perfeito propósito, né? Quando nós olhamos para Gênesis 11, nós vemos a Torre de Babel. A Torre de Babel é a minha tentativa humana de alcançar a Deus. O problema da Torre de Babel era, eu vou atingir o céu, eu vou me exaltar e eu mostrarei para Deus o que eu sou capaz de fazer. Essa é a boca quente. Então todos os projetos, quando eu quero me exaltar diante de Deus, quando eu quero construir alguma coisa para mostrar para Deus que eu sou capaz de fazer, é igual Gênesis 11, é a Torre de Babel. Imagina você no lugar de Deus. Você tem vários seres humanos, criaturas, arrogantes aqui embaixo e dizendo, vamos aqui, vamos construir alguma coisa para que Deus veja a nossa construção.
Você sabe que a intenção da Torre de Babel era puramente arrogante e egocêntrica. Se eu ou você estivéssemos no lugar de fala, no lugar de Deus, e a gente tivesse a oportunidade de dizer, rapaz, eu vou dar uma lição nessa galera, eu acho que nós iríamos concordar que nós não seríamos tão misericordiosos. Eu acho que a gente ia mandar fogo cair do céu, raios descerem do céu e destruírem aquelas pessoas. Mas o que Deus fez? Confundiu as línguas. Então, na Torre de Babel, nós vemos que o Senhor derrama de sua misericórdia, derrama do seu amor, confundindo as línguas. Ele quebra a torre para salvar o povo. Porque se eles continuassem daquele jeito, a sua arrogância, o seu pecado, iriam os destruir. E Deus, ele novamente mostra sua bondade, sua graça. Na genealogia de Sem, Deus começa um novo caminho. E aí a gente vai para o capítulo 12. Até Gênesis 11, é interessante você perceber que Deus trata a humanidade por atacado. Como assim, pastor Gabriel? Não estou entendendo. Até Gênesis capítulo 11, a humanidade é toda liderada por Deus, administrada por Deus de uma forma coletiva. Deus fala com todo mundo. Só que a partir do capítulo 12, Deus escolhe um povo. A partir de Gênesis 12, Deus escolhe um homem para fazer dele uma nação. E isso enche o meu coração de alegria. Por isso que eu iniciei o vídeo dizendo, quando Deus escolhe, muda tudo. Eu queria que você escrevesse isso. Quando Deus me escolheu, tudo mudou. Queria que você compartilhasse lá no seu Instagram e me marcasse para eu poder repostar. Quando Deus me escolheu, tudo mudou. Em Gênesis 12, Deus escolhe Abraão para mudar a história do mundo. E a obediência de Abraão, a fé que ele teve no seu coração, gerou obediência prática em sua vida. E todas as famílias da terra são abençoadas por meio de Abraão. A Bíblia diz, partiu, pois, Abraão. Deus disse, sai da tua terra. Abraão saiu da terra que ele estava. Deus disse, eu vou fazer de ti uma grande nação. Abraão creu naquilo. Gente, é muito bonito isso, de verdade. Abraão, ele é uma tipologia do crente. Ele é uma espécie de cristão. Ele foi o primeiro crente, o primeiro cristão, o primeiro a crer nas promessas de Deus, o primeiro a crer que Deus o havia chamado e o primeiro a ter fé genuína, prática. Ele sai, ele faz uma peregrinação, do mesmo jeito que nós estamos fazendo uma peregrinação aqui nessa terra. Abraão a fez, saindo da terra que ele estava, ele era idólatra. Quando nós lemos Josué, ó, coisa importante, você conhecer a Bíblia de capa a capa, né? Você conhecer a Bíblia toda. Quando nós lemos Josué, lá no capítulo 24, quando Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele diz o seguinte, vocês hoje têm uma escolha a fazer. Aí pergunta, vocês querem servir aos deuses dos vossos pais lá no Egito, ou vocês querem, servir ao Deus dos vossos antepassados, de Abraão, lá do lado de lá do Eufrates? Porque Abraão vem lá da Babilônia, lá de Ur dos Caldeus, Vocês querem servir a quem? Aí Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Abraão abandonou tudo. Quando eu falo Abraão, eu me refiro a Abrão, tá bom? Eu falo Abraão para ficar mais fácil para vocês entenderem. Abrão abandonou tudo. Ele largou tudo. Toda vida que eu olho para esse texto, eu fico impressionado, sabe? Porque, imagina você que é casado ou casada, seu marido chegar e dizer, olha, amanhã a gente vai embora. Para onde? Não sei. Arrume tudo, nós vamos embora. Hoje você vai se despedir da sua mãe, do seu pai, dos seus primos, dos seus tios. Você vai dar tchau para todo mundo e amanhã a gente vai botar o pé na estrada. Para onde é que a gente vai? Para uma terra. Que terra? Não sei. Por quê? Porque uma voz falou ao meu coração, a voz de Deus. Isso é muita obediência e muita fé. Então Abraão é esse exemplo. Interessante dizer, que mesmo sendo idólatra, Deus o escolheu. Deus o tirou da vida de pecado, se revelou a ele como o único verdadeiro Deus. E Abraão creu. A Bíblia diz em Romanos e em Gálatas, Abraão creu e isso lhe foi atribuído por justiça. Justificados pela fé. Isso é muito bonito, Deus não escolhe pessoas perfeitas. Ele aperfeiçoa as pessoas escolhidas.
Guarde isso no seu coração para a gente encerrar o vídeo. Deus não escolhe pessoas perfeitas. Ele aperfeiçoa as pessoas escolhidas. E eu quero lhe fazer algumas perguntas para a gente refletir. Qual é a terra que eu preciso deixar para trás para viver o que Deus preparou para mim? Qual é a terra que eu preciso deixar para trás para viver o que Deus preparou para mim? Segunda pergunta. Onde Deus quer que eu seja a bênção? Deus te chamou para ser uma bênção e não ser uma maldição. Deus não te chamou para ser um peso. Deus não te chamou para ser um fardo. Deus não lhe chamou para você viver a sua vida de maneira amargurada, mas sim para que você frutifique, seja uma bênção. E eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, seja uma bênção, você e a sua casa. Curta esse vídeo agora, compartilhe e mande para aquela pessoa e diga: você é uma bênção. Eu estava assistindo esse vídeo e eu lembrei de você e descobri que você é uma bênção na minha vida. Que o Senhor te fortaleça. Amanhã nós continuamos nesse comentário bíblico. Não se esqueça de ler a legenda aqui embaixo, porque eu sempre deixo breves estudos. E se não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Beijão, Deus te abençoe. Até o próximo devocional. Tchau, gente.